Alguns métodos de punição usados por cartéis mexicanos ultrapassam qualquer limite de crueldade. Um deles é o escaldamento, quando as vítimas são mergulhadas ou queimadas com líquidos ferventes como forma de castigo ou execução. Mas antes de entender esse método brutal, veja agora outra prática igualmente desumana: o uso forçado de substâncias. Uma forma de punição em que as vítimas são obrigadas a consumir grandes quantidades de substâncias ilícitas até perderem a consciência. Algumas gangues de Manchester cresceram como organizações que misturavam poder e espetáculo. No começo, funcionavam como grupos de rua, controle de territórios, pequenos crimes, intimidação. Aos poucos, parte desses grupos afundou em práticas mais brutais e transformou a violência em ferramenta de dominação diária. Um dos métodos que mais chamou atenção foi o uso forçado de substâncias durante sessões de punição. As vítimas eram obrigadas a beber grandes quantidades de álcool ou a ingerir substâncias ilícitas. O objetivo era deixar a pessoa desnorteada, sem foco, mais fácil de controlar e mais aterrorizada com cada minuto que passava. Em alguns casos, as substâncias eram aplicadas por via oral, em outros por vias mais invasivas. Com o corpo e a mente alterados, a pessoa tinha menos condições de reagir ou de lembrar detalhes com clareza depois. E isso, claro, dificultava qualquer tentativa futura de prestar queixa ou identificar os criminosos. Os membros desses grupos administravam as doses como quem regula um procedimento. Controlavam horários, quantidades e o estado de alerta. O resultado era exaustão extrema, taquicardia, perda de controle e uma sensação constante de pavor. Para os criminosos, aquilo deixou de ser algo esporádico e virou mais uma ferramenta no cotidiano de intimidação. Entre as punições mais cruéis já documentadas em ações de cartéis mexicanos, uma chamou a atenção até das próprias autoridades: o uso de um simples saca-rolhas como instrumento de castigo. O objeto, feito para abrir garrafas, foi transformado em uma ferramenta de castigo, usada para perfurar os músculos das vítimas antes de ser puxado de volta, causando ferimentos profundos e dor extrema. Esse método ficou conhecido por deixar marcas graves e, muitas vezes, era combinado com substâncias irritantes aplicadas nos ferimentos para intensificar o sofrimento. A prática tinha um objetivo claro: impor medo, mostrar poder e deixar claro o que acontecia com quem cruzasse o caminho dos cartéis. Historicamente, objetos perfurantes já haviam sido usados em conflitos e interrogatórios brutais, mas no México, esse tipo de violência acabou se tornando parte do repertório de grupos criminosos. Era uma forma de enviar mensagens sem precisar dizer nada. O terror falava por si. Um dos casos mais comentados envolveu os Los Ninis, facção ligada ao cartel de Sinaloa. De acordo com as investigações, um homem identificado como Vítima 5 foi mantido vivo por cerca de 2 horas enquanto era ferido repetidas vezes com um saca-rolhas. O líder do grupo, Iván Arquivaldo Guzmán, filho de El Chapo, teria ordenado a ação e depois dado fim à vida do homem com disparos. Um simples utensílio de cozinha acabou se tornando símbolo da brutalidade moderna dos cartéis e de como a violência nesses grupos pode ganhar formas cada vez mais inesperadas. Alguns cartéis mexeram tanto que transformaram punição em espetáculo de intimidação. À medida que cresceram, também sofisticaram as formas de castigo, nem sempre com armas óbvias, mas com truques pensados para marcar sem deixar rastros fáceis. Uma das práticas mais perturbadoras envolveu pimentas extremamente picantes. Os criminosos aplicavam as pimentas em áreas sensíveis do corpo e, em versões mais cruéis, colocavam o produto diretamente em ferimentos abertos. Em outros casos, a pimenta chegava ao nariz das vítimas. O efeito não era só dor imediata, era um sofrimento prolongado, com ardência que parecia nunca passar. Havia uma lógica por trás disso. Usar pimenta evitava métodos que deixassem sinais permanentes e atraíssem atenção externa. Ao mesmo tempo, espalhava uma mensagem clara: quem desobedecesse sofreria, e as cenas circulavam como aviso entre rivais e moradores. O castigo funcionava como controle social dentro dos territórios dominados pelos grupos. Para as autoridades, o uso de pimenta mostrou como a violência pode se adaptar. Métodos simples, baratos e eficazes
para aterrorizar e silenciar. Uma das práticas mais extremas que apareceu foi o uso de tigres como instrumento de punição. Donos de animais ferozes serviam aos grupos não só como ostentação, mas como ferramenta de terror. Vítimas, acusadas de traição ou ligadas a facções rivais, eram levadas a locais onde os felinos eram mantidos. Em alguns relatos, os prisioneiros eram jogados vivos nas jaulas. Em outros, eram colocados diante dos animais já sem sinais vitais. Em ambos os cenários, a mensagem era a mesma. A exposição ao tigre servia para humilhar, eliminar e espalhar medo. Os tigres eram mantidos em pontos escolhidos estrategicamente pelos cartéis. Havia interrogatórios antes. Quando os criminosos julgavam que tinham o que queriam, resolviam o destino do preso dessa forma extrema. A prática não deixava apenas um aviso para rivais, também dificultava investigações, porque a cena era caótica e os vestígios podiam desaparecer rápido. No fim, a imagem que ficou foi a de punições pensadas para aterrorizar, métodos caros, bizarros e eficazes para manter controle. Resta à sociedade e aos investigadores descobrir até onde essas exibições de crueldade chegaram e como impedir que se repitam. Entre as punições mais brutais já usadas por cartéis mexicanos, o desmembramento ficou entre as mais temidas. Era um recado que valia mais que qualquer aviso falado. O método foi usado repetidas vezes durante as guerras entre grupos rivais, principalmente como forma de eliminar inimigos e espalhar medo. Vídeos dessas execuções eram gravados e circulavam como demonstração de força, servindo para intimidar tanto rivais quanto a população das regiões dominadas. Um dos casos mais conhecidos foi o de Omar Flores, apelidado de El Vago. Ele era chefe de um grupo criminoso em Michoacán e filho de um importante traficante da região. El Vago se tornou alvo após o avanço do Cartel Jalisco Nova Geração sobre os territórios da família michoacana, seu grupo rival. A disputa, marcada por emboscadas e represálias, foi uma das mais sangrentas do início dos anos 2010. Quando Carlos Mendoza, um dos líderes da família michoacana, foi eliminado, o cartel Jalisco partiu para tomar o controle total da área. Em meio à ofensiva, El Vago foi sequestrado por integrantes do grupo rival. Pouco tempo depois, imagens divulgadas mostraram que ele havia sido desmembrado, uma punição cruel usada como mensagem para os inimigos e também como propaganda de poder. O caso de Omar Flores mostrou o ponto mais violento da guerra entre os dois cartéis. A partir dali, o cartel Jalisco consolidou sua fama como uma das organizações mais temidas do México. Mesmo anos depois, a lembrança dessas punições extremas ainda é citada como exemplo do nível de brutalidade que as disputas pelo controle do tráfico podem alcançar. Entre as punições mais temidas dentro do mundo do crime organizado, existe uma que provoca desespero só de ouvir o nome: o afogamento simulado, também chamado de waterboarding. O método é conhecido por causar a sensação de sufocamento sem que a vítima esteja realmente debaixo d'água. A prática surgiu em contextos militares e foi usada em interrogatórios durante os anos 2000, mas, com o tempo, acabou sendo adotada por cartéis e gangues, especialmente como forma de punição ou cobrança. O procedimento é cruel. A pessoa é amarrada, tem o rosto coberto por um pano e, em seguida, água é despejada sobre o tecido. Em poucos segundos, o corpo entra em pânico, reagindo como se estivesse realmente se afogando. No México e em algumas cidades da Inglaterra, como Manchester, grupos criminosos passaram a usar o método para intimidar devedores e obter confissões. Em alguns casos, o afogamento era feito em locais isolados, sob vigilância de vários integrantes da quadrilha. O objetivo não era apenas castigar, mas também mostrar poder, uma forma de avisar o que poderia acontecer com quem se metesse com o cartel. O detalhe mais assustador é que essa prática raramente deixa marcas visíveis, o que dificulta investigações e denúncias. Muitas das vítimas evitavam procurar a polícia por medo de represálias ou por já estarem envolvidas com atividades ilegais. No submundo do crime, o afogamento simulado se tornou uma forma eficiente de castigo, rápida, silenciosa e devastadora.
O canibalismo é uma das práticas mais perturbadoras ligadas ao crime organizado. No México, durante as guerras entre facções, esse ato deixou de ser apenas uma barbárie e virou ferramenta de intimidação. Era usado para impor medo e quebrar qualquer traço de resistência. Alguns grupos, como o Cartel Jalisco Nova Geração, chegaram a transformar o canibalismo em parte dos rituais de iniciação. Recrutas eram levados a locais secretos, conhecidos como escolas do terror, onde passavam meses sendo treinados em combate e sobrevivência. Mas o teste final era o mais assustador: comer restos humanos como prova de lealdade. Quem se recusava era eliminado na frente dos outros. O objetivo era simples e cruel: destruir a empatia e o medo, tornando cada membro capaz de fazer qualquer coisa pelo cartel. Em alguns casos, vídeos dessas práticas eram gravados e compartilhados como demonstração de força, enviando um recado direto para rivais e autoridades. A prática também servia como punição. Vítimas capturadas eram obrigadas a consumir partes do próprio corpo ou de outras pessoas, numa tentativa de humilhar e desumanizar. Era uma forma de mostrar que, dentro daquele mundo, ninguém tinha controle nem sobre si mesmo. Uma das formas mais cruéis de castigo ainda usadas por gangues e grupos criminosos é o escaldamento, quando água fervente é jogada sobre a vítima. Parece algo simples, mas é uma das maneiras mais brutais de causar dor. E o pior: esse tipo de ataque ainda acontece. Em 2023, Londres foi palco de um caso que chocou até investigadores experientes. Um grupo armado manteve 2 homens em cativeiro por mais de um dia, submetendo-os a ataques, sufocamento e ameaças com armas. Em certo momento, os criminosos despejaram água fervente nas costas das vítimas, enquanto elas eram obrigadas a permanecer ajoelhadas. As queimaduras foram tão graves que atingiram camadas profundas da pele, causando infecções e danos permanentes. Esse método é frequentemente usado em sequestros, extorsões e acertos de contas, principalmente quando os criminosos querem causar sofrimento prolongado. A água a 100 graus destrói a pele em segundos, expondo nervos e provocando uma dor insuportável. Em muitos casos, depois do choque inicial, a pessoa perde a sensibilidade na área queimada, de tão danificado que o tecido fica. Durante os ataques também é comum que as vítimas sejam atacadas por horas. Socos, chutes e golpes com objetos são usados para intimidar e quebrar qualquer resistência. Foi o que aconteceu no caso de Fortune Lawson, líder de uma quadrilha julgada em Cardiff. Ele arquitetou uma série de sequestros e castigo, onde suas vítimas eram agredidas, sufocadas e escaldadas com água quente, tudo enquanto eram obrigadas a pedir dinheiro ou entregar bens valiosos. Um dos homens sequestrados chegou a passar 5 dias internado após ter água fervente jogada sobre o corpo e ser atacado repetidamente. Esses casos mostram que o escaldamento, mesmo parecendo algo arcaico, ainda é usado como ferramenta de terror e dominação. Uma prova de que, quando a crueldade vira estratégia, o ser humano pode ser mais perigoso do que qualquer arma. Ser enterrado vivo é um dos castigos mais cruéis já aplicados dentro do mundo do crime organizado. No México, essa prática sombria é usada como punição contra quem trai, rouba ou desafia os grandes chefes. As vítimas são imobilizadas e levadas até covas já abertas, muitas vezes ainda conscientes, enquanto o solo vira sua prisão final. A origem desse método vem de táticas antigas, usadas em guerras e regimes autoritários, mas nos últimos anos virou um tipo de justiça, aplicada por facções e cartéis, silenciosa, sem tiros nem rastros, o tipo de crime que quase nunca deixa provas. Durante o julgamento de El Chapo, o ex-membro do cartel de Sinaloa, Isaías Valdez Rios, contou em tribunal que presenciou o chefe ordenar uma execução desse tipo. Segundo ele, El Chapo mandou que cavassem uma cova antes de disparar contra um rival. Mesmo ferido, o homem ainda respirava quando foi jogado dentro do buraco e coberto com terra. Antes disso, a vítima havia passado dias em um galpão, sendo interrogada e atacada. Valdez afirmou que conheceu Guzmán em 2006, quando trabalhava como segurança do cartel nas montanhas de Sinaloa. No tribunal, ele relatou com frieza o que viu acontecer dentro dos esconderijos do chefão. Em outro episódio, contou que 2 integrantes do grupo rival Los Zetas foram levados de avião até o acampamento de Guzmán. O líder mandou que fossem atacados
e depois ele mesmo assumiu o comando da punição. A testemunha descreveu que o medo estampado nos rostos das vítimas era visível e que Guzmán parecia determinado a eliminar qualquer traço delas. Segundo o relato, os homens foram levados até uma fogueira e eliminados ali mesmo, e o chefe ordenou que ninguém deixasse sobrar sequer um osso. Mas esse tipo de prática não parou com a prisão de El Chapo. Em estados como Chiapas e Jalisco, a polícia já encontrou dezenas de fossas clandestinas onde os restos de pessoas foram localizados em posição que indica que estavam vivas ao serem enterradas. Moradores das regiões relatam ouvir escavações e barulhos suspeitos em áreas isoladas, o que leva a novas descobertas. Entre as táticas mais sombrias do crime organizado no México, uma delas se destaca pelo nome curioso e pelo horror por trás dele. Pozole é o nome de uma sopa típica do país, mas nos bastidores dos cartéis essa palavra ganhou outro significado: o método de dissolver vítimas em ácido, usado para apagar qualquer rastro de um crime. O responsável por popularizar essa técnica foi Santiago Meza López, mais conhecido como El Pozolero. Ele trabalhava para o cartel de Tijuana e tinha uma função tão macabra quanto prática: eliminar o que restava das pessoas atacadas pelo grupo. Para isso, usava tambores de metal, ácido clorídrico e outras substâncias corrosivas que, com o tempo, reduziam tudo a uma mistura irreconhecível. Durante anos, El Pozolero manteve esse trabalho nas sombras, cumprindo ordens e recebendo pagamento em troca do serviço sujo. Estima-se que ele tenha se livrado de mais de 300 vítimas, dissolvendo tudo lentamente, em um processo que podia durar dias. O ácido era despejado aos poucos, e ele mesmo dizia que o resultado lembrava o aspecto de um pozole, uma comparação que fez o apelido grudar de vez. A rotina acabou quando as autoridades mexicanas localizaram o local onde ele operava, em Tijuana. Lá, foram encontrados restos químicos e tambores usados nos dissolvimentos. Preso em 2009, El Pozolero relatou como fazia o processo e confessou ter trabalhado diretamente para os líderes do cartel. O caso chocou o país e se tornou um dos exemplos mais extremos de como os cartéis tentam apagar suas pegadas. No fim das contas, o pozole virou um símbolo macabro da crueldade que domina as disputas pelo poder no submundo mexicano. Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse.